Louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos que, diretamente, estiveram envolvidos aqui com a construção da salinha, né? Você que veio virar macieira, carregar a jota, homens e mulheres, as mulheres pegaram firme aí, você que investiu, você que ajudou a pagar o almoço, né, do pessoal que estava aqui nos pedreiros, você que orou, mas irmãos, muitas pessoas vieram, graças a Deus, os varões, né? É aquilo que a gente mais precisava, os varões vieram aí, foram a exaustão, graças a Deus, né? Aleluia. Mas cada calo da mão, cada dor nas costas, tudo aquilo que a gente sentiu vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena, porque nós estamos semeando em terreno fértil. É em uma geração. Aquilo que Deus vai fazer ali naquele ambiente, um ambiente maior. Se você não viu o tamanho que ficou, depois você terminar o culto, você tem liberdade, você pode ir ali, dar uma olhada. Não está pronta ainda, né? Não está pronta, mas a gente vai conseguir essa vitória. Ainda falta o acabamento, mas a gente precisa que o envolvimento continue. A gente tem uma nova fase, a fase do acabamento, varões valorosos, né? A gente precisa de você, os jovens também, eu falo dos jovens que vieram, que foram guerreiros também. Mulheres também, né? Se você souber pintar, ok, amém, louvado seja Deus, mas que você, principalmente você, que ainda, por algum motivo, ainda não é um dizimista, seja ofertante, porque nós vamos precisar, porque o investimento é pesado e há muito mais a se investir, fazemos isso com alegria, porque são crianças que estão aprendendo a conhecer a Jesus Cristo, e muito mais crianças virão, porque agora a gente tem mais espaço, mas tem muito trabalho a executar. E se você sentir no seu coração arder pelo ministério infantil, você está aí relutando, está aí adiando, você venha colocar o coração diante de Deus, porque aquilo, irmãos, que incomoda a gente, é o que Deus está chamando a gente para ajudar a resolver. Se você tem se preocupado com as crianças, se você acha que poxa, a igreja podia fazer tal coisa, podia fazer um dia, uma tarde livre, podia se vestir com uma coisa tal, de tal forma. Se você tem tido esse tipo de pensamento, Deus pode estar ministrando um chamado na tua vida. Não adie esse chamado, em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos passar a palavra. Eu quero estar lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós adiamos, né? Nós mudamos o horário da ceia de forma excepcional devido à construção. Hoje teve um tirão aqui. As mulheres deram um show, mulheres e homens, graças a Deus, mais uma vez. Então, estamos realizando a ceia à noite, mas preste atenção, essa pregação é para todos nós. Quem vai participar, porque nós queremos falar sobre aquilo que originou a ceia, que é um sacrifício, que é a pessoa de Jesus Cristo. E nós queremos aprender, né, queremos compartilhar aquilo que aprendemos com o Senhor sobre 4 tipos de visões relacionadas à ceia. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Preste atenção, eu só quero reler um versículo, o versículo 23, que diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, pois o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei. Você pode repetir isso? Diga assim: o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei.
Senhor, nós lemos a tua palavra, eu peço, fale poderosamente ao nosso coração, clareie a nossa mente, fale, Senhor Deus, com o nosso espírito, incendeie o nosso espírito, Senhor Deus, refrigere a nossa alma, nos dê da tua paz, do teu direcionamento, em nome de Jesus. Irmãos, essa introdução que o apóstolo Paulo faz, ela é uma marca que tem que estar na vida de cada cristão. Cada pessoa que entende a seriedade que é servir a Deus, cada pessoa que entendeu quem é o Senhor, que é o Deus Santo, que é o Deus vivo, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus fiel, precisa ter esse zelo. Paulo ele está dizendo, aquilo que eu vou ensinar para vocês é aquilo que eu aprendi com o Senhor, eu recebi do Senhor e vou passar exatamente para vocês aquilo que eu recebi. E esse cuidado, esse zelo e essa advertência bíblica, ela tem que estar dentro do nosso coração. Porque nenhum de nós foi chamado para dar opinião própria. O reino de Deus, não preste atenção, não é a democracia de Deus. Jesus não nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, venha a tua democracia, não, é venha o teu reino, a coisa é diferente, amém? Então no reino existe um trono, existe um rei, e o rei ele faz a sua ordem, a sua lei, e aqueles que quiserem fazer parte desse reino precisam se submeter à lei do rei. Então, não é o reino em que nós podemos ficar dando a nossa opinião. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós ensinarmos, tudo aquilo que nós clamarmos, precisa estar pautado naquilo que nós recebemos do Senhor. Esse reino tem a sua constituição. Esse reino tem a sua constituição, é a palavra do Senhor. Ela é eterna, ela jamais passará. Jesus disse, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não vão passar jamais. Palavras eternas, nós estamos lidando com algo que é eterno. E essas palavras eternas nos falam que nós, todos nós, estamos em uma viagem. Nós estamos indo para a eternidade. Todo ser humano está em uma viagem indo para a eternidade. A questão são os destinos. São destinos eternos, mas são muito diferentes. Deus diz que uma porta ela conduz à salvação, outra porta conduz à perdição. Jesus fala que no céu, que na casa do seu Pai há muitas moradas, e Ele foi preparar lugar para os seus seguidores, aqueles que creem, aqueles que decidirem andar com Ele. Mas Jesus, o mesmo Jesus disse que há um lugar onde há choro, ranger de dente. Então, a mesma Bíblia que fala do céu, fala do inferno. A mesma Bíblia que fala que existe um Deus glorioso, fala que há um inimigo desse Deus glorioso, que é o teu e o meu inimigo também, chamado Satanás. Então, é necessário que a voz do Senhor seja colocada, seja compartilhada da forma que é, sem rodeios, sem máscaras, sem maquiagem. Que o que nós somos chamados para fazer é entregar para uma humanidade perdida aquilo que nós recebemos do Senhor. Se o teu nome está escrito no livro da vida, é porque um dia você ouviu a verdade do Evangelho, senão o teu nome não estaria no livro da vida. Que alguém pregou. De alguma forma o Evangelho alcançou você. Ele veio, e o único Evangelho que salva, porque só existe um Evangelho de Jesus. A única forma de ser salvo é através desse Evangelho. Ele tem que ser pregado da forma que nós recebemos do Senhor. Às vezes falar a verdade vai doer. Às vezes repreender alguém vai doer. Falar a verdade não é fácil. Mas nós precisamos falar a verdade porque todos nós estamos nessa viagem. E eu não quero nunca ter a consciência de que um dia alguém esteve próximo a mim e eu pude falar da única mensagem que pode salvar ele, levar ele para o céu, para a eternidade com Deus. Você já parou para analisar isso? Nós não estamos pregando a melhor mensagem. Se eu disser que é a melhor mensagem de salvação, significa que há outras mensagens de salvação que só são piores. Não, a Bíblia diz que é a única mensagem que pode salvar o homem. A Bíblia diz
que Jesus, Ele mesmo se declarou: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Isso é um artigo definido. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Não é religião, nem nada fora de Jesus. A única forma de ir até o Pai, de estar na eternidade com Deus, é através do Filho de Deus. E qual é a importância da ceia? Porque a ceia nos fala disso. O que nós estamos vendo aqui são símbolos que falam de uma verdade que ela é imutável, que ela não pode ser negada, e ela precisa ser pregada. Então preste atenção. A ceia do Senhor é um mistério que atravessa o tempo e toca a alma. A ceia foi instituída, amados, pelo próprio Jesus Cristo. Paulo, quando ele está ensinando a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitas dificuldades, tanto é que ele precisou escrever 2 cartas para aquela igreja. Às vezes tem gente que acha assim, né? Eu vou para a igreja é um lugar de perfeição. Não, irmão. A igreja é um lugar onde, na verdade, pessoas, a igreja é um povo, né? Que serve a um Deus perfeito, mas são pessoas imperfeitas. Na igreja de Corinto teve de tudo um pouco, irmão. Tinha gente endemoniada, gente dando lugar para o diabo, tinha gente adulterando. A igreja de Corinto era assim. Era uma confusão, até aqueles que se tornavam espirituais não sabiam como se comportar pelos dons espirituais. Havia dissensões, havia brigas. Mas o Deus perfeito estava lá cuidando daquela igreja. Ele estava chamando a atenção deles, estava direcionando eles como? Através da verdade. Colocando pastores, colocando líderes para falar o quê? Aquilo que receberam do Senhor. Recebi do Senhor e entrego para a igreja. Recebi do Senhor, vai tratar o caráter. Recebi do Senhor, vigia a sua língua. Recebi do Senhor, ei, está na hora de parar de tocar naquilo que é de Deus. Recebi do Senhor, precisa obedecer. Então, é aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos compartilhar, amado. Então isso atravessa, é um mistério que vai atravessando. Não é, irmãos, entenda que a ceia não é um ritual vazio. O que nós estamos fazendo aqui não é para cumprir tabela. O que nós estamos fazendo aqui não é porque Jesus falou que tem que fazer, né? Ah, o pastor falou que tem que fazer, não é a igreja que falou que tem que fazer. Isso aqui não é para cumprir tabela, irmão. Isso aqui é crescimento espiritual. Nós estamos tocando no mundo espiritual, nos movendo no mundo espiritual através da verdade. Jesus, o próprio Jesus instituiu a ceia. O próprio Jesus, ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Paulo só está entregando para a igreja aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, quais são os 4 tipos de visões que a ceia nos mostra? A primeira visão, ela é a visão da redenção, é a visão memorial, é a visão do passado. Diga, visão do passado. Por que a ceia nos fala do passado? Porque Jesus falou: vocês vão fazer isso em memória de mim. Você não lembra de coisas futuras, né? Lembra de alguma coisa aí que aconteceu na sua vida? É o que aconteceu na sua vida. Mas você vai lembrar de algo que não aconteceu. Então, é um memorial. Ou seja, a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança. O maior ato que nos enche de esperança. Que Deus assumiu a forma de homem para morrer no nosso lugar, para nos levar para a eternidade com Ele. Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus realizando a ceia com os seus discípulos. Ele diz assim, ele pega o pão e diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. E ele diz: fazer isso em memória de mim. Isso está em Lucas 22, 19. No versículo 20, ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que coisa linda, né, irmão? Jesus está dizendo: está vendo esse cálice? É o meu sangue da nova aliança. O sangue de uma nova aliança, é a nova aliança, derramado em favor de vós. Só que ele não tinha morrido ainda no nosso tempo, dentro do espaço, do tempo, da nossa matéria, do nosso ambiente, daquilo que a gente conhece como realidade humana. Mas ele está dizendo: olha, que é derramado por nós. O cordeiro, ele já havia sido morto desde a fundação do mundo. O Deus que criou você, que criou
criou a matéria, que criou o espaço, Ele também criou o tempo. Ele está fora do tempo. Deus está fora dessa dimensão. A dimensão de Deus, conhecida como a quarta dimensão, é a dimensão do Espírito. Deus, Ele vê quem é você daqui a 4 anos. Ele não precisa esperar 4 anos para ver quem é você daqui a 4 anos. Deus, Ele vê o dia que você vai partir dessa terra. Você que não sabe, eu não sei, mas Ele já sabe. Deus já vê as decisões que você toma, que você vai tomar, as consequências. Deus vê como você vai tratar o seu chamado, os seus erros. Deus vê se hoje você é uma pessoa que é covarde, que é tímida, sabe, que tem medo de falar, de pregar. Ele vê quem é você daqui a 10 anos. Deus está fora do tempo. Então, Jesus disse: olha, esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. E é interessante, amado, que quando fala da ceia no tempo passado, Jesus, Ele instituiu a Santa Ceia, nós chamamos de Santa Ceia, que é a ceia do Senhor, né, o nome teológico, foi justamente na semana da Páscoa. Ele estava comemorando a Páscoa. Lembra da Páscoa? Aquela situação da libertação do povo de Israel lá do Egito, que 9 pragas foram, rebentaram para o Egito, mas agora a pior delas chegou. Então a morte dos primogênitos. E aí o Senhor dá uma ordem para Moisés, para que cada família pegasse um cordeiro sem defeito e sacrificasse. O sangue daquele cordeiro fosse colocado ali nas portas. O sangue, cordeiro morrendo, sacrifício, cordeiro enrolado e sangue protegendo. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguém? O cordeiro de Deus. Isso era um tipo, uma tipificação de algo que iria acontecer no futuro. E ali o Senhor dá ordens diretas, que eles deveriam comer aquele cordeiro com a carne assada, deveriam estar com os lombos cingidos, prontos para viajar, deviam estar com o cajado na mão, pronto para seguir, porque a libertação era certa. Deus não estava deixando dúvida nenhuma. Eles deveriam comer com ervas amargas, porque representava o sofrimento, é um memorial, para que vocês lembrem de onde é que eu estou tirando vocês, e que vocês lembrem que essa libertação de vocês, ela é amarga, que vai representar, o amargo ali, representa a dor, daquilo que ia acontecer no futuro, com o Cordeiro de Deus. Cada família matou um cordeiro, mas Deus tinha o seu cordeiro preparado. A cruz nos fala disso, foi quando o cordeiro foi entregue, e Jesus justamente na Páscoa, Ele institui a ceia. A ceia é a nossa celebração pascal, porque fala da nossa libertação, a libertação da maior das prisões, a prisão que separa o homem pela eternidade inteira, separa a prisão que separa o homem de Deus. Nós somos libertos dessa prisão. Isso se chama redenção. Redenção é comprar um escravo, alguém que está escravo, ser comprado de volta. Éramos escravos do pecado, Satanás reinava pelo pecado, e Jesus veio e pagou o preço de sangue, o cordeiro foi sacrificado, e agora nós somos libertos, comprados de volta. Então, quando Jesus diz: façam isso em memória de mim, é por isso que nós fazemos isso. Convencionou-se fazer isso na maioria das igrejas uma vez por mês, mas a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo, dizendo que vocês se reunirem, tal, poderia ser feito todo dia, toda semana, mas convencionou-se, dentro de uma tradição, uma vez por mês. Mas o ato, ele é essencial. Jesus disse: vocês farão isso em memória de mim, quando vocês fizerem algo porquê. Não é porque é bonito, não é porque é legal, não é para sair bem na foto, é em memória de mim. Vocês se lembrem do meu ato, que eu vim resgatar vocês, que eu cumpri a missão, eu amei vocês e amei até o fim. Lembre-se de mim, eu sou o exemplo de vocês. É isso que Deus está dizendo. Ele nos amou até o fim, e é o que Ele espera de nós, amar a Ele até o fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia fala, irmãos, nos ensina o tempo todo que mais importante do que
porque da forma que a gente começa essa viagem é como a gente termina. Muito cuidado com os passos que você dá. Não se acomode porque você começou essa viagem com Jesus. Você precisa terminar essa viagem. Quando é que acaba a minha viagem com Jesus? Eu não sei. Eu não sei o dia que é o arrebatamento. Eu não sei o dia que Ele vai me chamar. Eu vou partir dessa terra, eu não sei. Então a minha preocupação é caminhar com Ele. Cada passo que eu der tem que ser na direção dEle, ao lado dEle, debaixo da orientação dEle. Tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu fizer tem que ser, porque o reino é dEle. Eu entrei no reino que estava estabelecido. Então a minha preocupação tem que ser eu entregar aquilo que eu recebi do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus? Você pode glorificar o Cordeiro de Deus? Falar dele, seu coração dele. É a mesma coisa, canta sobre Jesus para você ver, canta sobre o sacrifício, canta sobre a salvação, para você ver como o ambiente muda. Canta sobre ele. O Espírito testifica imediatamente, ele se move, porque ele é o centro de tudo. O Cordeiro, ele é tudo que a gente precisa, não precisa de mais nada. Ele é tudo que nós precisamos, ele é a pérola de grande valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso. Mas a segunda visão, irmão, a primeira visão é do passado. A segunda visão é a visão do presente. Diga assim, visão do presente. Visão do presente. O que a ceia fala para a gente do presente? Ela fala de algo que alegra o coração de Deus. O nosso relacionamento atual com Deus, as minhas decisões pautadas na vontade de Deus, o meu trabalho para a glorificação de Deus, mas também fala de que eu não estou sozinho. Porque Jesus, quando ele partiu o pão, ele distribuiu a vida dele. Quando ele pegou o cálice, ele distribuiu. Estamos falando que eu não estou sozinho nessa. Existem mais pessoas que entenderam a seriedade que é, a oportunidade que Deus está nos dando. Então a ceia fala da nossa comunhão, fala da importância que cada um de nós tem para o Senhor. Nenhum de nós é a última bolachinha do pacote. Deus não tem filho predileto, Ele pode ter filhos mais íntimos, e isso não depende dele, depende da busca de cada um de nós. Quem buscar, porque Ele falou, se buscar, você vai achar. Se você buscar, se você colocar no teu coração, Senhor, eu quero ter uma vida de oração, Senhor, eu quero ler esse livro, abre a minha mente, eu quero praticar, você vai se tornar íntimo de Deus. Não significa que você vai ser mais amado. Deus ama todos por igual, mas a intimidade, irmãos, é para quem busca. É para quem busca. O céu é para todo aquele que nele crê, mas intimidade é para quem ele ama, para quem ama Ele e abre mão de si mesmo, da sua própria vontade, e investe nesse relacionamento. Quer ter um relacionamento abençoado? Você tem que investir nesse relacionamento. Então, amados, esse tempo presente nos fala sobre a importância de se relacionar com Ele. Ele é o nosso alimento espiritual. A palavra do Senhor diz em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz assim, ó, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão que desceu do céu. Olha só, ele sempre se colocando como pão, ele está dizendo, eu sou o teu alimento. Quando faltar força em você, quando faltar, você estiver fraco, olha, busca a minha face. Se você me buscar todo dia, não haverá fraqueza. Você vai estar alimentado, eu vou suprir você. Eu vou fortalecer você, vou multiplicar as suas forças. O tempo presente fala da unidade do corpo, porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, ele escreveu para a mesma igreja no qual ele estava escrevendo lá, o capítulo antes, 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo nós somos. Isso fala da nossa comunhão. A palavra do Senhor, irmãos, preste atenção, a ceia é um alimento presente para a nossa comunidade de fé. Aqui nós vemos o caráter atual da ceia. O caráter, irmãos,
Sabe, toda essa situação que nós participamos, isso aqui não é um ritual, isso é algo extremamente espiritual que vai nos trazer fortalecimento, que vai nos levar a refletir que tipo de cristão eu tenho sido. Eu tenho servido a Deus, eu tenho me empenhado. Com qualquer ventinho eu quero desistir. Qualquer situação que acontece na minha vida, eu quero deixar Jesus para depois, a minha agenda em primeiro lugar. Não deve ser assim. Irmãos, a gente precisa ter uma vida prática, relacionamento com Deus, porque isso vai nos alimentar, vai moldar a nossa vida cristã, o nosso caráter vai ser forjado. Em Deus, nós faremos proeza. Em Deus, tem que estar dentro. Em Deus, você pode ser fraco, você pode ser pequeno, você pode não ter um sobrenome famoso, você pode não ter anel de doutor, você pode não ter escudo, mas se você estiver em Deus, é tudo que você precisa. Outro dia eu vi uma entrevista em que um senhor, cientista, doutor, sabe, inteligentíssimo, ele estava falando: eu já estudei astronomia, eu já estudei química quântica, eu já estudei, vai falando tudo que eu estou estudando, mas eu não vejo algo, não encontrei ainda algo tão difícil de entender como a Bíblia. Aquilo que um doutor não consegue entender, nossas crianças estão entendendo naquela sala, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é QI, não é inteligência. O mundo espiritual tem que ser discernido. Discernimento, entendimento que Deus dá para quem busca, para quem quer e quem busca. Então, amados, o tempo presente é um tempo de comunhão, em que nós vamos lutar para estar juntos. Preste atenção, nós estamos falando de construção, né? Igreja, a Bíblia nos chama, quando fala de nós, fala que nós somos casa de Deus e nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Não diz que nós somos tijolos vivos. Não diz que nós somos lajotas vivas, porque a lajota é tudo formatozinho, né? Tudo igualzinho, né? O tijolinho também é tudo igualzinho. Não é pedra, não. Você fazer uma construção de pedra, um encaixa ali, não dá certo, e ali, e arranha e tal, e às vezes quer sair e volta aqui. Dá trabalho fazer construção com pedra. E nós somos pedras vivas, não é tijolinho, não. Então muitas vezes vai ter situação, vai ser difícil de encaixar, mas a construção é a mesma, o construtor é o Senhor. Aleluia. Então nós precisamos nos esforçar pela comunhão, lutar pela comunhão, estarmos juntos, para que a gente não venha a ser presa fácil. Muitos aqui já conhecem essa frase, já ouvi pessoas falando aqui: o graveto fora da fogueira, ele esfria. Precisa estar na fogueira, precisa estar na comunhão, precisa estar na presença. Então entenda isso. A ceia nos fala de um tempo presente. Jesus pegou o pão e partiu para todos que estavam ali, pegou o cálice e também compartilhou com todos que estavam ali. Mas existe uma outra visão. Diga assim: visão do futuro. Onde é que nós vemos a visão do futuro? Mateus capítulo 26, versículo 29. Olha que coisa linda, olha que declaração Jesus faz, irmão. Mateus 26, 29, Jesus diz assim: olha, o banquete vai acontecer no reino dele. Diz assim: desde agora vos digo que não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ele fez aquela ceia, ele participou daquela ceia, ele ministrou a ceia, ele falou: olha, agora isso vai acontecer de novo. Um dia, os meus discípulos, os meus filhos, os meus servos, eu vou beber com eles, eu vou celebrar com eles o banquete, mas não vai ser nessa terra, será no reino do meu Pai. É por isso que nós nos assentamos na mesa e nós fazemos em memória dele. E ele está aguardando o dia em que ele nos servirá no reino do seu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que o nosso coração venha arder por esse dia. Seu coração tem ardido pelo quê? Talvez seu coração está ardendo por um projeto, está ardendo por um trabalho, está ardendo por você montar o seu próprio negócio, o seu escritório, ardendo por um relacionamento, ardendo, sei lá, por qualquer coisa, por uma viagem, por um diploma. Seu coração tem ardido pelo quê? Nosso coração precisa arder pela presença, arder pela eternidade, irmãos. A gente precisa voltar a sonhar com a eternidade. Nós estamos muito centrados nas coisas desse mundo,
dizendo para você não trabalhar, não estudar. Você tem que fazer isso mesmo. A gente não sabe o dia que nós vamos, mas você não pode perder a visão do céu. Eu tenho orado, Senhor, institui a visão do céu. Se em algum momento eu perdi, irmão, já fiz orações assim, já falei aqui. Teve situações, eu já fiz vários sacrifícios para Deus no meu trabalho. Coisas que eu vi que estavam me atrapalhando. Eu estava trabalhando com intimidade. Eu estava ganhando dinheiro. Já falei aqui, né? Muitos aqui já ouviram falar em cima do monte que eu sacrifiquei ao Senhor, eu trabalhava à noite. E aí um projeto, coração ardendo, um chamado para começar a pastorear. Como é que eu ia pastorear trabalhando à noite? Pô? Eu tenho que fazer culto só de manhã. Quem ia vir no culto de manhã aí? Tá vendo? Ninguém ia ficar sozinho. Então, porque a igreja aqui no Brasil, né, não sei se em algum país não é assim, mas é mais assim. É durante a noite. E eu sacrifiquei naquela época, irmão, era quase R$300. Estou falando há quase 15 anos atrás. R$300 hoje em dia. Para mim é muito dinheiro. Então imagine. Na verdade é 14 anos atrás. Eu abri mão tradicional para trabalhar de manhã para servir a Jesus. Depois eu fui promovido e orei de novo a Deus, sacrificando a Deus. Deus, não está me atrapalhando. Senhor Deus, eu quero a intimidade contigo. E da última vez eu orei, estava como gerente, eu orei ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Porque por mais que ganhasse, ganhava muito bem, mas o tempo tem mais de precioso. Estava me tomando tempo. Eu falei, Senhor, de novo, pela terceira vez eu faço essa oração, eu sacrifico na tua presença no teu altar. Se for do Senhor, se isso está me atrapalhando, se tem algo para mim que eu não estou conseguindo ver, Senhor, me devolve a visão do céu, eu sacrifico. E levou. Um belo dia alguém entrou na minha sala e falou, senhora, você vai sair da gerência. Aí, às vezes, todo preocupado da forma de me falar, eu só pensei assim, nenhum poder tu terias sido alto, não fosse me dado. Lembra do julgamento de Jesus? Você não sabe que eu tenho o poder de te condenar ou te absolver? Jesus, nenhum poder tu terias sido alto, não fosse te dado. Por isso que eu não fiquei chateado com ninguém, não estou tocado com ninguém, irmão. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que eu quero. Quem não quer ganhar mais? Quem não quer ter, irmão, milhares de reais ali, né, na sua conta? Tranquilo, você gastar, passear, viajar, pagar por um outro, fazer um monte de coisa e vai sobrar dinheiro. Quem não quer isso? Mas tem algo que eu quero mais, e não está nessa terra. Na eternidade, a ceia me fala deste lugar. Cada vez que nós nos reunimos, a gente tem que lembrar, porque foi na ceia que Jesus ministrou. Ele falou, olha, um dia, eu estou bebendo aqui com vocês hoje, mas eu só vou voltar a beber agora o fruto da vide, no reino do meu Pai. E eu quero vocês lá. Eu quero vocês lá. Porque vai acontecer. Agora depende de nós. Quem vai estar lá? Depende de você, da decisão que você tomar. De tudo aquilo que você se esforçar, de descumprir aquilo que você receber do Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor nos fala sobre uma viva esperança. Porque quando nós lemos primeira carta ali, de Coríntios, capítulo 11, ele vai falando sobre a ceia do Senhor e diz bem assim, olha, até que Ele venha. Diz que essa cerimônia ela vai ser feita até que Ele venha. Então a ceia nos fala da visão do futuro, de aguardar a volta de Jesus, de entender que Ele vai buscar e nós vamos nos toquetear, nós vamos celebrar com Ele as bodas do Cordeiro, nós vamos para a glória com Ele. Então a ceia também nos fala da visão do futuro. A gente viu o passado, a memória dele, a gente viu o presente, a nossa comunhão, o relacionamento com Ele, sendo alimentado nesse tempo, e a gente viu agora sobre o futuro, até que Ele venha. Mas qual é a quarta visão que a ceia nos fala? A quarta visão é uma visão introspectiva. É a visão que nós olhamos para dentro de nós. Dentro de nós. E ela é essencial para que tudo aquilo que foi pregado aqui venha se concretizar. A gente precisa fazer um exame pessoal. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, tem uma advertência muito séria para nós. Diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. É interessante que a Bíblia não diz, nunca diz, examine a vida do seu irmão. Você não vê a Bíblia falando isso. Infelizmente, grande parte das pessoas, ao invés de olhar para si mesmo, para dentro da sua vida, fica olhando para a vida do outro, criticando a vida do outro, falando da vida do outro, esquecendo de olhar para si mesmo. Entenda que você vai dar conta de você mesmo para Deus. Entenda isso. O homem dará conta de si mesmo para Deus. E a Bíblia, por isso que a Bíblia nos adverte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que a Bíblia diz que não é para você se examinar e falar assim, poxa, eu cometi uma falha. Poxa, eu fiz algo que eu não deveria fazer. Se você está com Jesus, se você entregou a vida a Jesus, eu dou uma boa notícia para você. Porque a Bíblia diz, amados, que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele perdoa e purifica de toda injustiça. Mas a gente precisa, para a gente confessar, a gente precisa ver. Para a gente ver, a gente precisa examinar. E como é que eu sei que aquilo que está dentro de mim é certo ou errado? Eu vou comparar com aquilo que a Constituição do Reino me ensina. É a Bíblia que diz. Eu só sei que mentir é pecado porque a Bíblia diz que mentir é pecado. Eu só sei que adultério é pecado porque a Bíblia diz: não adulterarás. Você entende que a palavra do Senhor nos dá esse direcionamento para nos proteger, para dizer o que é certo e o que é errado. Quando nós entendemos isso, ela nos ensina como fazer o certo. Sua vida de oração, cadê sua vida de oração? Você está se alimentando da palavra, você está colocando, você está lutando contra você, contra a sua natureza humana. A Bíblia nos ensina a fazer isso, a tomar decisões assertivas, a abrir mão daquilo que não agrada a Deus. Deus tem coisas grandes para você, mas Ele quer você perto, Ele quer você na mesa. Mas para isso existem portas que você precisa passar. A palavra do Senhor nos ensina que para você seguir, para que você esteja na glória, você precisa seguir Jesus. E para eu seguir Jesus, não adianta somente eu acreditar no meu coração. Eu preciso acreditar no meu coração e confessar. Isso me traz responsabilidade sobre mim. Não tem como ser um agente secreto. Pastor, mas eu já confessei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. Você precisa ser batizado nas águas. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que crer, primeiro você crê, e for batizado, crer em primeiro. Você precisa ter o entendimento de que Jesus é o único Salvador. Ele não é só mais um Salvador, Ele é o único Salvador. Não existe salvação fora dele. E a partir desse momento, você confessa a Ele: Senhor, eu confesso. Eu declaro que sou o meu único Salvador, sou o meu único Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Você é batizado nas águas. O batismo nas águas é um testemunho exterior de algo que aconteceu aqui dentro. E essa caminhada começa com essa caminhada de intimidade. Então, amados, quando nós participamos da ceia, nós estamos simplesmente reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu jamais poderia me assentar na mesa com o Senhor, me assentar à mesa, estar em intimidade contigo, se não fosse o Cordeiro que o Senhor mesmo preparou, se não fosse o Cordeiro que derramou o sangue, se não fosse o teu Filho amado, meu Salvador. Irmãos, eu vou falar de mim. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, apesar de estar em uma posição de pastorear. Eu não sou melhor em nada, eu sou simplesmente alguém que reconheceu há muitos anos atrás que eu não podia salvar a mim mesmo. E eu entendi, o Evangelho chegou da forma verdadeira. E alguém me disse: olha, a única forma de você ser salvo é você entregar a tua vida para Jesus. Eu vou dizer isso para você: Jesus te espera, Jesus te ama, Ele recebe você do jeito que você está. Não tente se consertar para vir para Jesus. Eu entendi isso. Muitas pessoas não adiantam porque tentam se consertar, não dá, irmão, nossa natureza é caída. Mas quando a gente vai do jeito que a gente está, Ele vai limpando, Ele vai lavando, Ele vai curando, Ele vai tratando, Ele vai restaurando, Ele vai nos traumas, vai curando tudo. A fonte de água viva vai saciando a sede da nossa alma, como nós acabamos de cantar. E então,
entreguei a minha vida a Jesus. Foi difícil, teve vezes que eu tropecei, irmãos, eu bebia, saía para beber, era uma loucura, mas aí eu entreguei a minha vida a Jesus. Uma semana depois eu fui numa festinha, não resisti, bebi de novo, fiquei me sentindo mal, sujo, pensei em desistir. Alguém falou: não, você não vai desistir não, estou orando por você. E a caminhada foi, e até hoje continua, graças a Deus. E eu quero que essa caminhada permaneça até o dia que Ele me chamar, até o dia da volta dEle, o dia que Ele me chamar. Eu entendi, é o único caminho. Ele é amado, Ele é santo, Ele é bendito, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. Quem Jesus é para você? Você precisa achar, cada ser humano dessa terra precisa responder essa pergunta: quem Jesus é para você? Alguns dizem assim: Ele é um profeta, Ele é um homem bom. Não é. Não é a verdade. Ele é tudo isso. Mas Ele é o Filho de Deus, Ele é o único Salvador. O único Salvador. Isso é mesmo. E então, irmãos, para que a gente termine e possa participar da ceia do Senhor, preste atenção, examine-se, pois o homem a si mesmo e coma. A palavra do Senhor diz que a gente precisa buscar a reconciliação, buscar o perdão de Deus, e, se necessário, também buscar perdão dos irmãos. Se você feriu alguém, se você está chateado com alguém, magoado com alguém, libere perdão, peça perdão, não deixe essa mágoa no teu coração. Sabe, a falta de perdão, irmão, é um lixo emocional que a pessoa traz dentro de si. Hoje eu estava conversando com alguns irmãos, algumas irmãs, e lembrei de uma história de um navio chamado Pelicano. O navio Pelicano, irmãos, é um navio que recebeu uma proposta do Sri Lanka de pegar todo o lixo, né, e colocar. Eles ganharam para guardar lixo e levar para um outro lugar, tirar de um país para o outro. O problema é que depois que ele estava cheio de lixo, pensando no dinheiro, ninguém queria receber. O problema daquele navio não era a qualidade dele de navegar, ele era um bom navio, navegava muito bem, não era a tripulação dele, a tripulação perfeitamente treinada, não era falta de documentação, o navio todo documentado. Ninguém queria receber aquele navio, nenhum país quis, por causa do conteúdo, daquilo que ele levava dentro dele, era lixo que ele carregava. Que você não seja um pelicano nessa terra. Você venha se desvencilhar de todo lixo emocional. Libera perdão, pede perdão, não traz raiz de amargura dentro de você não. Seja livre, olhe para Jesus, siga a lei do reino, e você vai ser profundamente feliz. E por fim, amados, participe sempre da ceia com gratidão e reverência, lembrando que a ceia é um memorial da graça e não um peso de culpa. Quando o Senhor diz para você olhar para dentro de você, é pedir perdão, é confessar teu pecado, sabe? E Deus vai olhar para você através de Jesus. É assim que Deus olha para a gente. A gente não é fulminado por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Ele olha para a gente através da cruz, através de Jesus. Ou seja, hoje nós temos acesso por causa de Jesus. Não é por causa do seu rostinho bonito, não é por causa da sua simpatia. Se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos, todos nós. Então, eu peço que vocês se coloquem de pé. Quero chamar o grupo diagonal, a pastora Conceição, pastor Ronaldo, vir ao altar também, para a ministração da ceia.